E estou de volta, gente. Olha eu aqui de novo. Pedi para vocês me dar o like de vocês, se inscreverem no meu canal. Gente, compartilha, se inscreve, dá a sua opinião, tá bom? Vou contar a história dessa pessoa que me passou essa história da vida dela. Pessoal, ela tinha dois irmãos, o mais velho e o outro mais novo, e ela era a do meio. O mais velho, ele era pescador profissional. Ele gostava muito de pescar, então os finais de semana, durante a semana, ele trabalhava com o pai. O pai dele era pedreiro e ele trabalhava com o pai. O outrozinho, ela não falou a idade não, mas era bem mais novo, era o caçulinho, e ele estudava de manhã. E esse rapaz trabalhava de noite, de dia, e à noite ele estudava. E ela também estudava à noite, porque de dia ela ajudava a mãe, porque a mãe ela gostava de costurar, fazer tapete para vender, e ela ajudava a mãe nos afazeres da casa. Na época, ela tinha 8 anos de idade. Quando o irmão ia para a escola, sempre levava ela de bicicleta. Deixava ela na escolinha dela, na escola, e depois ele ia para a escola dele, que era perto da dela. Mas ele não estudava na mesma escola. Ele era um pouco mais velho, ele tinha 16 anos. Ela disse para mim ela era aquela menina que ela gostava de brincar com as amigas, ela gostava de fazer comidinha de terra, né? Então, era uma menina muito, assim, muito brincalhona. E ele era um rapaz muito fechado, muito fechado. Ele conversava pouco em casa, era um rapaz, e o outrozinho já era conversado, contava tudo que acontecia no colégio com ele, brincadeira e tal, o que ele comeu na escola, que foi a merenda e tal, contando para a irmã contando para o irmão. E aí, a mãe e o pai, eh, sempre em casa, né? O pai trabalhava, chegava em casa, era aquela coisa, né? A gente morava na roça, né? Rachava a lenha, deixava a lenha bem rachadinha para a mulher no outro dia, né? E ele sempre aquela pessoa assim, educada. Ele era educado, o irmão dela. Ela conta que ele era uma pessoa educada, gente, com os pais, com eles, mas era fechado. Atendia tudo que o pai falava, ele compreendia. Ele era aquela pessoa muito bom para conversar assim com o pai, que o pai ele ia conversar com ele sempre aceitava as conversas do pai. Então eles trabalhavam junto, era pai, amigo, era filho, era amigo, era aquela pessoa muito educada. Mandava ela tomar banho para ir para a escola, que ele já estava indo, que ele já estava arrumado para ir para a escola e tal. Ela se arrumava e ia para a escola junto com ele. Ela tinha 8 anos. 9 anos de idade, ele passou a levar ela para a escola e mandava que ela sentasse, porque a bicicleta tem garupa. A dele tinha garupa. Tem bicicleta que não tem, né? Mas ele tinha garupa e tinha também aquele assento na frente. E ele mandava que ela sentasse de lado, assim, na frente da bicicleta. Aí ela falou, por quê? Porque senta aqui na frente e tal. Ela sentou na frente. Por 2 vezes, ele beijou o pescocinho dela. Era a pessoa que era carinho de irmão para irmã. E quando ele largava ela na escola, ele dava outro beijo no pescocinho dela. Nunca no rosto, sempre no pescocinho. Quando ele trazia ela para casa, ele sempre vinha cheirando o pescocinho dela, sabe? Ele pedalando a bicicleta, porque ela sentada na frente, ele vinha, dava um cheiro no pescocinho dela. Quer dizer, ela pensou, como ela era criança,
ela pensou que aquilo era carinho de irmão para irmã. Vocês estão entendendo, né, gente? É aonde começa. E aí ele passou a pescar final de semana com o pai. Ele pescava final de semana com o pai. Aí o pai ia depois da pescaria, porque trabalhava a semana toda com o pai e tal, à noite estudava, no final de semana os dois iam pescar e tal. E aí ele ia para casa, levava o peixe e tal, e falava com o pai: Ah, eu vou com fulana, porque eu acho que dá para pegar mais peixe, pai. Aí ele falou: leva seu irmão. Não, vou levar fulana. Aí levou a irmã. E chegando à beira do rio, ela sentadinha, ele botava um paninho assim, ela sentava e ele ia jogar tarrafa. Para pescar, né, gente? Pegar peixe, pescava peixe. Aí o que ele pescava, ele colocava no balde perto dela. Ele chegou perto dela, aí falou: tô cansado. E ela falou assim, ele deu umas 4 tarrafadas, só 4 tarrafadas. Aí falou que estava cansado. Deitou e mandou que eu deitasse do lado dele. Ele deitou em cima do pano e mandou que eu deitasse do lado dele. E eu deitei. E nisso que ela deitou perto dele, gente, ele rolou para o lado dela, para cima dela, fazendo de conta que estava fazendo cosquinha nela, debaixo do braço, e ela começou a rir com aquilo, ele já levou a boca no seio dela. Mas ela estava nascendo o seio. O seio dela estava nascendo, porque ela já estava com 9 anos. Então ele disse: tem uma bolinha aqui. Ela falou, ela com vergonha falou: não pode botar a mão não, minha mãe falou que não pode botar a mão. Aí ele: não vou botar a mão não. Mas foi na boca dela e deu um beijo. Ela pegou e beijou pensando que estava normal aquilo. E ele deu outro beijo, mas enfiou a língua na boca dela e ela falou: quase que eu me mato, quase que eu engasguei, quase que me matou o engasgo, porque ele botou a língua e deixou a saliva na minha boca. E depois ele passou a levar ela toda vez que ia pescar, pedir para ir. Ela ficou com medo de ir a segunda vez, mas ele levou ela a si mesmo, e quando chegou na beira do rio, ele nem foi pescar não. Ele se deitou debaixo de uma árvore, já era 6 horas da tarde, deitou embaixo de uma árvore com ela, e olhava para um lado como se, eu vou ver se tem boi por aqui. Rodou tudo para ver se tinha, era gente, não era boi. Olhou tudo, não tinha ninguém. O que ele fez? Ele deitou ao lado dela, começou a passar a mão, levantar o vestidinho dela, passar a mão, ela falou: para! Aí ele falou: fica quieta. Ela ficou quieta. Ele passou a mão de novo, passou a mão, e ela quieta. Aí ele fez, quando ela foi reclamar. E ali, gente, ele começou a ficar, ela olhou para a situação que ele estava, ela falou: não pode. Ele falou: posso sim. Ela ficou querendo chorar e ele falou: se você chorar, eu te mato afogada. Ela ficou quieta, ela tapou a boquinha com a mãozinha, porque ela ficou: nossa, o que ele vai fazer comigo? O que ele vai fazer comigo? De repente, ele tirou o membro dele, né? E foi passando nas pernas dela, foi passando nas pernas, coxinhas dela, até que ele chegou no lugar que ele queria. E aí aconteceu o pior. Ela, para não gritar a dor, ela falou: foi uma dor tão forte que doeu a alma dela. Estava doendo tanto o físico como a alma dela. E ali, gente, passou a todos os dias ele ter relações sexuais, que ela até achava que já estava sendo namorada dele, do próprio irmão. Porque ela já não conseguia mais controlar a situação. E ele passou a falar para ela: pode deixar que eu não vou gozar dentro. Não vai falar com ninguém, ninguém precisa saber. Ela já estava com 10 anos, quando ele começou já a sentir ciúme dela e não queria mais que ela tivesse mais amizade com ninguém. Ele a proibiu. Por quê? Porque se ela tivesse as amizades, ela ia contar para alguém. Então ele cortou as amizades dela.
Quando ela foi falar com os pais que estava acontecendo, a mãe dela não acreditou, xingou ela, falou que ela estava inventando moda, que ele era um menino bom, trabalhador, que ela estava estragando o irmão, que ela ia estragar o irmão, falando essas coisas para os outros, que ela, se ela continuasse, ia dar uma coça nela. Ela foi falar com o pai falou a mesma coisa. Ela foi na casa da madrinha, pediu a madrinha para morar lá, mas não contou nada para a madrinha. A madrinha deixou, foi lá conversar com a mãe dela, ela quer morar lá em casa, comadre, porque a madrinha é tia dela. Ela falou, ah, não, pode deixar. A mãe estava até com medo. E ela sabia que era verdade. Por que ela deixou a menina aí? Outra mãe não deixaria. E ela deixou. Ela foi, ficou lá, e ela ficou muito triste. Ele ia no portão chamar ela para levar para a escola, ela não queria ir. A madrinha falou, não, deixa que eu levo. Pode deixar, eu levo. Aí ele pegou, começou a ficar muito agressivo no portão. Falar que ia bater nela, que a mãe dela mandou que ele levasse, e ela falou que não pode deixar que eu levo. Não, ela tá morando comigo agora, pode deixar que eu levo. Aí ela sentou com ela e falou, o que está acontecendo? E ela contou do início ao fim para a madrinha dela. A madrinha procurou o quê? A delegacia. Procurou a delegacia e ele, gente, procurou a mãe, né? Na delegacia não procurou a mãe e comentou com a mãe o que aconteceu, o que tinha acontecido. Ela falou que ela já tinha falado isso para ela, que ela não acreditava nele. Não fizeram denúncia, tá? Porque ela falou para não faz denúncia, eu estou com vergonha, não vou contar isso para ninguém, eu estou com vergonha, não vou denunciar. E a menina chorou para ninguém denunciar, mas ela se prontificou de que nunca mais ia acontecer aquilo. E ele namorou, casou, ela também começou a arrumar um namoradinho, hoje ela é casada, mas ela me confidenciou isso aí, gente. Então o que acontece? Tá tudo em família, mas não tá no papel na delegacia, porque se desse parte ele estava preso até hoje. Quero pedir o like de vocês. Veja meus vídeos, tá, gente? Por favor. E me dá a sua opinião, por favor, tá bom? É de coração que eu tô pedindo. Me dá a opinião de vocês. Compartilhem isso, tá bom? Beijo pra você que é minha amiga.